mesmo que ele esteja com débito ou financiado. Isso é mapadocarro.com. Bom, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu falei no início desta edição sobre a presença do Marcos Braz ontem. O Valu tem informações de pessoas distintas de que foi apenas uma visita de cortesia. Não é isso, Valu? É a informação que você tem. De algumas... Ele estava no camarote do Cruzeiro, é isso? Tava. A informação que eu tenho é que não tem nada hoje, repito, e a minha informação não é a verdade absoluta dos fatos, evidentemente, de que não há nada hoje que ligue o Marcos Braz ao Cruzeiro institucionalmente falando. Então realmente foi uma presença dele ontem no Mineirão e é o que eu tenho de informação hoje, é isso, AVG. O Marcos é o da mordida? Ele mesmo. Ele mesmo. Virilha mesmo. Virilha mesmo. Pô, Gente, o cara deixou de ser lembrado por um dos maiores Flamengos da história para ser lembrado como homem virilha. O futebol, o Marcos Braz é uma figura que ficou chancelada pelo cara mordedor de virilha, com aquela confusão no shopping e tal, etc. Mas ele carrega, falando em ranço, né, ele carrega um ranço de alguns flamenguistas, mas ele foi um cara muito vencedor. Sim. Trabalhou junto com o Paulo Pelaipe em 2019. Enquanto o Flamengo. Um dos maiores Flamengos de todos os tempos. Então eu só peço a permissão de vocês, não sei se vocês permitem, porque eu não posso falar nada aqui, que o Valu já fica bravo, o Thiago já recolhe, sai de perto, você defende todo mundo e vem contra mim. Vocês me permitem desconfiar que tem gato na tuba ou não? Permito. Obrigado. Os demais parece que não, que Mas ninguém se manifesta. O Valu fechou. Mas você fechou contrataria? O Valu está atrás do muro da muralha da China. Você contrataria o Marcos Braz hoje? Não, calma. Para que cargo de quem? Tá vago o cargo? Não, mas você teria ele hoje, por exemplo, no futebol do Cruzeiro? Ele poderia até ser um gerente, que era o cargo do Edu Dracena. Mas já tem... Valeu, Tinho. Um abraço. Valeu, seu tio? Podia até ser no lugar do Edu Dracena, no carro que era do Edu Dracena, de gerente de futebol. Mas você contrataria? Você teria o Marcos Braz hoje? Cara, não à frente do seu futebol? Precisamos analisar custo-benefício, né? Não sei quanto esquece ele custa. Esquece a questão financeira. Tô perguntando. Ele não recebia nada do Flamengo. Eu preciso conhecer melhor o trabalho dele, assim. Eu não superficial hoje. Por que não? Cara, eu tenho muitas restrições com o Marcos Braz. Quais, por exemplo? Cara, no Flamengo, por exemplo, em alguns momentos ele foi muito criticado pela torcida por fazer muito mais política do que futebol. Sim. Então é algo que me incomodaria ter o Marcos Braz aqui hoje. Um cara que estava até outro dia num clube que em tese é o clube de coração dele. Ele pouco se preocupou com o clube de coração em alguns momentos, porque o foco dele era se eleger vereador ou deputado no Rio de Janeiro. E aí, Valuzeiro? O Marcos Braz, ele traria tudo aquilo que o Cruzeiro tem tentado eliminar nos últimos 365 dias. O quê? Vazamento de situações do clube, situações onde jogadores não se comportam de forma adequada no elenco e que acabam vindo à tona. O Cruzeiro está fazendo um longo caminho tentando se livrar disso. Nos últimos, talvez, 45 dias, talvez. E o Marcos Braz é um cara que, pra mim, traz isso tudo junto com ele, né? Um cara que a gente não sabe como é que é trabalhando em outro clube. O Marcos Braz não é, pra mim, um profissional do mundo da bola. Como a gente tem exemplos, o próprio Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano, o Pelaipe, o Thiago Escuro. Caras que já fizeram trabalhos em mais de uma instituição. Ele, pra mim, é uma figura icônica nos bastidores do Flamengo e que à medida que pessoas, desculpa, mas é a visão que eu tenho daqui, à medida que pessoas próximas a ele foram adquirindo poder dentro do clube, ele foi subindo com essas pessoas até virar a figura que virou. É uma figura folclórica para mim dentro do Flamengo e que, assim, em termos de bastidores, cara... Teve algum ranço com o Gabigol? Não, pelo contrário. Era quem segurava o Gabigol. Ah, tá. Não, porque ontem você me segue lá no Instagram? É porque ontem, depois do jogo, eu falei, matou a saudade, né? Viu o Gabigol correndo, se esforçando em campo, fazendo gol, decidindo o jogo. Então, matou a saudade ontem o Marcos Braz. Eu sinceramente, em caso de necessidade de ir ao mercado, buscar um profissional, eu não duvido. Posso dar uma A informação que eu tenho hoje é que não.
Não tem nada, mas é claro. É isso que eu tô te dizendo. Não quer dizer que a minha informação é... Não. Em caso... Eu nunca trato assim. É por isso que eu tô dizendo. Tá. Em caso de necessidade futura, eu não duvido. Não tem nada a ver com o que o Cruzeiro pensa de futebol. Acho que ele era com todo respeito ao profissional, né? Que ele é, mas eu acho que ele estava no lugar certo na hora certa. Eu não acho que ele que fez a diferença daquela equipe que foi montada pelo Flamengo historicamente. Claro que não. E então é um cara que aqui não agregaria. É opinião minha, eu vou ser bem direto e não vou ficar rodeando para falar algo que eu imagino que não seria o ideal para o Cruzeiro. Tem alguns superchats aqui. O Lucas Fortunato mandou aqui 5. Turma, 2 questões. O Ceará foi o melhor lateral do Cruzeiro dos últimos 15 anos? Ernesto Farias ou Lautaro numa briga de foice no escuro? Farias. E eu acho que o Ceará foi sim, viu? Ceará, lateral direito? Direito? 15 anos. Ou em geral? Direito. Nós estamos falando de 2010 Ceará, pra cá. lateral direito. Ceará 2013, 14. Depois disso teve o Mike. Não, direito, esquerda, direito. Falando direito. Não, tô falando falando direito. 2017 aí teve Fabiano, que eu não gostava do Fabiano. Depois disso, Ezequiel. Nossa, meu Deus, Ezequiel era horroroso. Acho que foi o Ceará, hein? Acho que foi o Ceará. 13. Não foi o Wesley Gasolina, não foi o William. Eu acho que pode ser. Eu vou escolher o Jonathan, tá? Porque o Jonathan Mas nos últimos 15 anos, não. Não, é 2010. Jonathan sai em 2010, 11. Quando ele sai pra ir pro... Quando ele sai... 10 é o último ano dele. Que o Albertinho Rodrigues chamava dele o Touro sentado. Que aí o Jonathan deixa o Cruzeiro e vai pro Santos. Você veste a camisa do Iron Maiden, você fica fazendo cara 2010, de mal por quê, 11. irmão? Você se veste de uma figura... mas os últimos 15 anos dá 2009, então o Jonathan entra mesmo. Dá 9? Não, dá 10, pô. Nós somos 25, cacete. João Paulo Neto. Você tá falando temporada. Anos, quem nasceu em 2009 e hoje tá completando, nesse ano tá completando 15 anos. O João Paulo Neto ué. mandou 10,90. Ué, não é? Ué. Hã? 16? Deixa eu contar uma coisa pra você, Eltinho. Não, gente. Em 2010 a pessoa fez um ano. Não, Eltinho, você nasceu em 2010. Minha lógica. Eu nasci em 2000, tenho 25. Porque de zero até... Eltinho, o zero, você tá esquecendo de considerar o zero. Abandona a carreira, Eltinho. Você tá considerando não é a sua. sua. Faz que nem eu. Quando os caras começam a falar de números, sabe o que eu arrumo? Pega o telefone, sai de perto. De 2020 em diante, nós já temos 6 anos. Esse é o 6º ano depois de 2020. E você conta 20. O 20 tá com o intervalo fechado. O Eltinho começa a trabalhar. 20, 21, 22, começa a 23, 24. Vai trabalhar uma semana. Você, não, tem que me pagar. Eu comecei dia 20. Esse é o tem que me pagar essas... Não, meu filho, então dia 20 de maio, dia 20 de junho. Isso. Não, mas eu não comecei dia 20, então tem que receber. Eu não tô querendo receber adiantado. O João Paulo Neto mandou 10,90 aqui. Falou, vitória na Sula deu até gripe no Thiago. O Marcelo Fernandes, seu primo, mandou aqui 5. Se não... porque na casa depois, você não existe. Você não existe, eu. HG e Thiago Fernandes dando aula. Resultado muda tudo. Desculpa, eu não quero ter essa razão, Marcelo Fernandes. O Ailton Souza mandou aqui mais um 5 aqui.